Essa história mostra a competição onde queriam saber quem era o mais forte. E claro, o ferro chegou e disse: eu sou forte. Sim, não há metal mais forte que eu. E se gloriava disso. De repente, o fogo chega e derreteu o ferro. E o fogo diz: forte sou eu que derreti o ferro. E se gabava, se vangloriava disso. A água, escutando, chegou e apagou o fogo. E agora a água quem dizia: forte sou eu que apaguei o fogo que derretia o ferro. E então, enquanto a água se gloriava, as nuvens escutaram e decidiram: vamos reter essa água. E aí, agora quem é mais forte? Eles disseram: somos nós, as nuvens, porque retivemos a água que apagou o fogo que derreteu o ferro. Enquanto as nuvens se gloriavam, apareceu o vento, e o vento dispersou as nuvens. E agora o vento é que se gloria, dizendo: eu que sou forte, porque dispersei a nuvem que retinha a água que apagou o fogo que derreteu o ferro. E então, enquanto o vento se gloriava, foi andando e ficou preso nos montes. E os montes disseram: fortes somos nós, porque prendemos o vento que dispersava as nuvens, que reteve a água que apagou o fogo que derretiu o ferro. E agora os montes estavam a se gloriar. E aparece o homem. E o homem disse: forte sou eu. Você não sabe, forte sou eu. Ele apareceu com seu poder destruidor e explodiu as montanhas. E aí disse: forte sou eu que destruí os montes, que detinha o vento, que soprava as nuvens, que sustiveram a água, que apagava o fogo, que derretia o ferro. E enquanto o homem se gloriava, apareceu outro, a morte. E a morte matou o homem. E a morte disse: forte sou eu, que matei o homem, que destruiu os montes, que detinha o vento, que sopraram as nuvens, que detinha a água, que apagou o fogo, que destruiu o ferro. E aí, a morte estava a se gloriar. Enquanto a morte se gloriava, então vem Jesus. E travou uma luta com a morte tão grande. E a morte o matou. Sabe o que aconteceu? Ela se alegrou, chamou pessoas de perto e de todos os lugares para comemorar a sua vitória. A morte é o mais forte, é a mais forte. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. E ele, então, morreu para matar a morte. A morte que matou o homem, que destruiu as montanhas, que prendiam o vento, que dispersava as nuvens, que detinham a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro. E a Bíblia diz que Jesus trouxe a vida e a imortalidade, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. E a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você já está do lado do mais forte? O nome dele é Jesus.